Eu sou a Vitória, do primeiro P, e da Escola José Vieira de Moraes, e eu vou falar sobre serras. Bom, as serras são terrenos acidentados com fortes desníveis, frequentemente aplicados a escarpas assimétricas, possuindo uma vertente abrupta e outra menos inclinada. Uma serra distingue-se de um maciço pelo facto de um maciço possuir montanhas agrupadas em vez de alinhadas. Um conjunto de serras forma uma cordilheira. Também as serras são tipos de relevo e dentre elas, presentes no Brasil, podemos citar a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Uma serra distingue-se de um maciço por possuir montanhas singulares em vez de agrupadas. A serra é, portanto, um subconjunto de montanhas que está dentro de outro conjunto maior e mais extenso, ao qual se dá o nome de cordilheira. Normalmente, as serras são mais compridas do que largas, e o seu eixo central designa-se eixo orográfico. As serras também podem ter dimensões entre poucos quilômetros a centenas de quilômetros. Por exemplo, no Brasil, designam cadeias de montanhas, cuja altitude varia entre 400 a 3.000 metros. Entre elas, existem serras famosas, como já citei, a Mantiqueira e a do Mar. Meu nome é Mirella, eu sou do primeiro P da Escola José Vieira de Moraes e vou falar sobre as planícies. Uma planície é uma grande área geográfica com pouca ou raramente nenhum tipo de variação de altitude, como um deserto ou um pântano. São superfícies com formações relativamente novas, se comparadas com outras formas de relevo e que apresentaram pequenos movimentos na crosta, sendo quase completamente aplainadas. Podem ser classificadas em planícies costeiras quando o agente de sedimentação é o mar, fluviais quando o rio é responsável por sua formação, e planícies de origem lacustre, ou seja, formadas pela ação de um lago. Uma planície é sempre sedimentar, portanto, uma área plana que recebe sedimentos de outra área. Os continentes europeu e americano possuem sua geologia principal a planície. A planície é a área plana e baixa. Geralmente localiza-se em baixas altitudes, ou seja, pouco elevada em relação ao nível do mar, mas podem ocorrer em altitudes altíssimas como as planícies encontradas em algumas áreas dos Andes, que ficam a mais de 3.000 metros acima do nível do mar. É um dos tipos de relevo mais aproveitados pelo homem para atividades agrícolas. O Brasil tem como principais planícies: planície amazônica, que é formada por depósitos quaternários, está localizada na parte norte do país, fonte da maior biodiversidade do planeta. A planície amazônica está inserida na área florestada da Amazônia. A variação altimétrica determina nessa planície três segmentos importantes: várzea, terras firmes e igapó. Planície Pantanal, que está localizada na região centro-oeste, é rodeada por terras altas e formada por terrenos sedimentares. Planície litorânea, que está localizada na porção oriental do país, formada por terrenos sedimentares recentes. Ajuda a determinar o próprio litoral brasileiro, possui áreas largas e outras mais estreitas. Meu nome é Ellen, eu sou do primeiro P da Escola José Vieira de Moraes e eu vou falar sobre depressões. A depressão é uma forma de relevo mais plana que o planalto e com irregularidades, que tem leve inclinação por conta dos desgastes sofridos por causa da ação do vento e da água. As depressões podem ser formadas tanto de rochas cristalinas quanto de rochas sedimentares. Podem também ser encontradas baixas colinas. Um exemplo geral de depressão são as crateras. Depressões são regiões geográficas mais baixas do que a área em sua volta, sendo classificadas como
depressões relativas, quando acima do nível do mar, e depressões absolutas, quando abaixo do nível do mar. A depressão é uma forma de relevo aplainado, onde podem ser encontradas baixas colinas, como, por exemplo, podemos citar as depressões Norte e Sul Amazônica. Um exemplo de depressão são as bacias sedimentares e as crateras de vulcões. Os chamados vales representam uma subcategoria de relevo formado por uma grande depressão, o que podem acontecer nessas Amazonas rebaixadas e a formação de lagos. Depressões brasileiras. No Brasil, as depressões do relevo existem no país. São os planaltos, planícies e depressões. As principais depressões brasileiras são as depressões Norte e Sul Amazônica. A maior depressão absoluta do mundo é o Mar Morto, que está situado cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, no Oriente Médio. Já a maior depressão absoluta, que faz fronteira com a Europa e a Ásia, é o Mar Cáspio, com aproximadamente 320 metros abaixo do nível do mar. Meu nome é Guilherme Faria, do primeiro P da Escola José Vieira de Moraes, e eu vou falar sobre montanhas. Montanha ou monte é uma forma de relevo. Há uma sequência de montanhas chama-se cordilheira. Uma montanha tem imponência e altitude superiores a uma colina. Embora não exista uma altitude específica para essa diferenciação. O adjetivo montano é usado para descrever áreas montanhosas e coisas relacionadas a elas. Assim, cada autoridade no assunto assume valores convenientes. Embora a montanha seja tipicamente escarpada, de grande inclinação e com sobreposição de relevo, a superfície do planeta Terra é 24% montanhosa e 10% de população mundial. População mundial vive em terreno montanhoso. A maior parte dos grandes rios nascem em montanha. Elas se destacam por apresentar altitudes superiores à das regiões vizinhas. As montanhas mais elevadas resultam de desdobramento, isto é, formas internas que provocam enormes dobras nas rochas. A cada 150 metros de ascendência em uma montanha, você perderá cerca de 1 grau em relação ao nível do mar, ou seja, praticamente em relação à altitude da planície costeira. O índice ultravioleta cresce à medida em que você ascende uma montanha. A montanha mais alta do Brasil é o Pico da Neblina, e a de Portugal, a montanha mais alta é a Montanha do Pico. No Brasil, de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o definiu uma montanha como sendo elevação de terreno com a cota em relação à base superior a 300 metros. Me chamo Letícia, estudo na Escola José Vieira de Moraes e hoje eu vim falar sobre planaltos. O planalto é a classificação dada a uma forma de relevo constituída por uma superfície elevada, com cúmulo quase nivelado, geralmente devido à erosão eólica ou pelas águas. São como campos retos, superfícies topográficas que podem ser regulares ou não. É convencional o design de planalto apenas formações com altitudes maiores que 300 metros. Podemos considerar, por exemplo, o planalto de Bete, o maciço central de França ou mesmo a Meseta Ibérica, com superfícies planáuticas importantes. Os planaltos podem ser formados por um grande número de processos, incluindo emissão de magma, dispersão de magma e erosão por água, ou derretimento de geleiras. Magma emerge do mano, causando as elevações do terreno. Desta forma, largas rochas são elevadas. Planaltos podem ser construídos devido a processos erosivos de glaciação em áreas montanhosas. Neste caso, os planaltos encontram-se ao redor de montanhas. A água também pode vir de montanhas e outras formas de relevo em planaltos. Tipos de planaltos. Quando a sua formação geológica, há 3 tipos principais de planaltos. Tem o planalto sedimentar, que são formados por rochas sedimentares, o planalto cristalino, que é formado por rochas cristalinas, e o planalto basáltico, que são formados por rochas vulcânicas. Planaltos do Brasil. A maior parte do território brasileiro é formado por planaltos, de forma que esse tipo de relevo ocupa cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados da área total do país, e são divididos em Planalto das Guianas, Planalto Brasileiro, Planalto Central,
Central, Planalto Meridional, Planalto Nordestino, Serras e Planalto do Leste e do Sudeste, Planalto do Maranhão, Piauí e sobre os planaltos. O Planalto do Tibete, situado na China, no sudeste da China, na Ásia Central, é o maior planalto do mundo, com cerca de... Eu sou a Jéssica, do primeiro P, estudo na Escola José Vieira de Moraes e vou falar sobre montanhas. É uma forma de relevo. Uma consequência de montanha chama-se cordilheira. Uma montanha tem imponência e altitudes superiores a uma colina, embora não exista uma altitude específica para essa diferenciação. O adjetivo montano é usado para descrever áreas montanhosas e coisas relacionadas assim. Cada autoridade no assunto assume valores convenientes, embora a montanha seja tipicamente escarpada, de grande inclinação e com sobreposição de relevos. A superfície do planeta Terra é 24% montanhosa. 10% da população mundial vive em terreno montanhoso. A maior parte dos grandes rios nascem em montanhas. Elas destacam-se por apresentar altitudes superiores à das regiões vizinhas. As montanhas mais elevadas resultam de desdobramento, isto é, de forças internas que provocaram enormes dobras nas rochas. No Brasil, de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, definiu montanha como sendo elevação do terreno com cota em relação à base superior a 300 metros, e morro sendo elevação do terreno com cota do topo em relação à base entre 50 e 300 metros em encostas com declividade superior a 30%, aproximadamente 17 graus, da linha de maior declividade. Andrade, eu sou do Colégio Vieira e hoje eu vou falar sobre depressões. É uma forma de relevo mais plana que o planalto e com irregularidades, que tem leve inclinação por conta do desgaste sofrido por causa da ação do vento e da água, e altitude que pode ir de 100 a 500 metros. Elas, as depressões, podem ser formadas tanto por rochas cristalinas quanto de rochas sedimentares. Podem ser também encontradas baixas colinas. Um exemplo geral de depressão são crateras. Depressões são regiões geográficas mais baixas do que as áreas em sua volta, sendo classificadas como depressões relativas, quando acima do nível do mar, e depressões absolutas, quando abaixo do nível do mar. As crateras de vulcões desativados e provenientes da queda de asteroides são consideradas depressões. É muito comum a formação de lagos nesses locais. A depressão é uma forma de relevo aplainado, onde pode ser encontradas baixas colinas. Como exemplo, podem ser citadas as depressões norte e sul-amazônica.